Por que algumas pessoas estudam espiritualidade por anos, por décadas, fazem orações, firmam suas velas, fazem suas ritualísticas e continuam vivendo os mesmos bloqueios em todos os setores da vida? Bloqueios financeiros, os mesmos relacionamentos difíceis, as mesmas sensações de estagnação, a mesma sensação de não estar progredindo na vida e a falta de algo que muitas vezes não sabe definir. Talvez porque todas essas pessoas tenham algo em comum. Elas nunca estiveram dentro de um ensinamento real de espiritualidade. Elas nunca entenderam que não é apenas pedir, é aprender a participar conscientemente da criação. Hoje você vai ter acesso a muitas informações nesse sentido. Se você conhece alguém nessa situação, então é um momento adequado para que você envie. E até o final dessa aula, desse super aulão, você vai ter informações precisas para que você possa organizar na tua vida. São conhecimentos que muitas vezes não são aplicados e muitas vezes não estão disponíveis porque fazem parte de obras milenares, de conhecimentos que são aplicados desde que o mundo é mundo e que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Será que realmente todos esses conhecimentos de todas essas culturas têm um sentido para que as pessoas tenham uma vida plena, próspera e organizada? Então vamos aqui nesse aulão. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e hoje você vai ter acesso então a essas informações. E fica aqui porque o principal salmo hoje que as pessoas muitas vezes conhecem e aplicam será detalhado aqui com todas as funcionalidades e a ciência iniciática, as ferramentas secretas que você pode ativar para realmente começar a colocar potência nessa magia sagrada, nessa magia divina, nessa magia solar, nos rituais de proteção energética da forma devida e da forma que muitos da antiguidade honraram e passaram de geração em geração. Então, desde as antigas escolas iniciáticas, existia uma grande ideia. Tudo no universo responde a princípios. Assim como existe a ciência da matéria, todos falavam de uma ciência da consciência. Não é superstição, pessoal. Nós estamos aqui entrando dentro de uma camada muito mais profunda. É sobre o poder da palavra, o poder da intenção, o ritmo, os símbolos, os elementos, o estado interno. Então, se você está aqui, já escreve, cheguei aqui para participar dessa aula. Me fala como é que você chegou através de qual plataforma, se você recebeu de alguém, se você recebeu do grupo, se você estava aqui nas redes sociais e chegou. Porque essa é uma das aulas mais importantes, com conhecimentos que muitas vezes não são passados, e eu não sei por quanto tempo que vai ficar aqui no ar. Então aproveita, se você clicou, fica até o final, para que você possa absorver tudo que nós estamos aqui conversando. Como nós falamos, o estado interno é muito importante. E hoje eu vou mostrar algumas chaves que atravessaram séculos e que muitas vezes, dentro do dia a dia das pessoas que estão em situações, muitas vezes as quais buscam uma melhoria, não fica claro. Mas em todas as escrituras, em todas as culturas da antiguidade, do Oriente, que traz até conhecimentos específicos ao Ocidente, nós temos chaves poderosas que servem para que as pessoas possam aplicar em suas trajetórias. Antes da gente começar, você conhece alguém que aparentemente é uma pessoa extremamente bondosa, espiritualizada, mas que parece que não vai para frente? Parece que tudo que essa pessoa faz não engrena e que essa pessoa está altamente drenada energeticamente? Alguém que também começa tudo com muita energia, às vezes com uma motivação, e do nada ela perde a força? Se você conhece uma pessoa assim, se você identificou, se você identifica isso em alguma trajetória, então fica aqui porque
É super importante entender essa sequência para você entender tudo que nós vamos falar dentro de uma tradição, dentro da magia solar, da magia divina, da ciência iniciática e da magia dos salmos, que envolve amplos hemisférios e conhecimentos cabalísticos que ajudam as pessoas a reorganizarem todos os setores da vida. Nas tradições iniciáticas, existe uma visão muito clara, que é assim: todos nós, como seres humanos, nós não vivemos apenas no mundo externo. Nós temos o nosso campo mental, que são os pensamentos também que podem chegar de forma repetitiva. Nós temos o nosso campo emocional, que também está envolvido com memórias e padrões. O nosso campo energético, que fica no aspecto abstrato para a maioria das pessoas, que é a nossa vitalidade e presença. E o campo espiritual, que é a conexão com o todo que está em tudo, e o nosso propósito de atuação dentro do planeta. Só que, antes de cada um de nós buscarmos a mudança externa daquilo que está incomodando no mundo material, é preciso observar o que está dentro, a reorganização interior. Então é super importante porque, às vezes, a vida externa, ela fica, muitas vezes, em primeiro plano, mas é o último lugar onde a mudança vai aparecer. Coloca isso na sua mente. Coloca isso dentro de um contexto sagrado. Então, quando nós falamos sobre magia, seja ela qual for, dentro da tradição que eu sigo e respeito os professores que vieram antes, é um processo muito individual, respeitando as forças universais, respeitando o caminho do seu próximo, e aquilo que você visualiza e mantraliza e coloca na sua realidade, que seja para o melhor sempre do todo, que não interfira em nenhuma trajetória, que seja direcionado para que as melhores energias se reorganizem na sua vida e você tenha um campo de proteção, um campo de prosperidade, um campo de amplas possibilidades. E existe um segredo esquecido, que é a magia da palavra, que muitas pessoas utilizam todos os dias, mas não estão se dando conta. E aqui começa a grande virada de chave. Porque praticamente, se você perceber, todas as tradições, elas dão importância à palavra, você já percebeu? E não só a palavra escrita, a palavra verbalizada, mas a energia que a palavra tem. E eu vou dar aqui um exemplo muito interessante, e depois você vai ver ilustrações que vão ligar esses pontos quando nós entrarmos na conexão da magia dos salmos. No princípio era o verbo. Essa citação, ela é super valiosa para que todos nós possamos entender a magnitude da energia que possui o verbo, da conexão magística e divina que proporciona. E aí nós temos os mantras orientais, por exemplo, o mantra Om, ou Aum, que significa essa conexão com o todo que está em tudo, mantras codificados dentro de ordens fechadas, que sintonizam com objetivos desde organização à destruição dos obstáculos. Porque sim, você constrói e destrói. Quando você escuta aquela frase clichê, não desista, vai depender daquilo que você está envolvido. Você tem que desistir sim daquilo que te faz mal e persistir naquilo que constrói o seu caminho. Desistir da tristeza, desistir das coisas que te colocam em um estado depressivo ou que não tragam a prosperidade na sua vida e persistir nos caminhos abertos de plenitude. Então, quando a gente joga com essa energia, nós estamos entrando em contato com processos cabalísticos e divinos. Por exemplo, os nomes divinos na Kabbalah, as orações ancestrais. A palavra, ela não é apenas comunicação. Que fique claro isso, ela vai organizar a tua atenção, a tua emoção, a tua intenção e o significado. Uma pessoa que ela repete incessantemente questões que são negativas na vida dela, ela vai sintonizar que esse campo seja favorável para continuar existindo. Olha a importância do que eu estou falando aqui, presta atenção, sintoniza.
Se você estiver fazendo outra coisa agora, sintoniza especificamente aqui, porque isso é super importante para esse momento. Se você chegou aqui, não foi à toa. O que você tem repetido todos os dias? Não estou falando só de orações, mas as palavras que você solta são ferramentas magísticas que estão atuando o tempo todo. Quando você diz que não vai conseguir algo, que a sua vida não anda, que as coisas não dão certo, você está apenas dentro de um looping de repetição. Você está constantemente programando a sua própria percepção para que ela fique assim permanentemente. Quando alguma coisa chega perto de dar certo, você, de acordo com a tua programação e todo o encantamento que você colocou ao teu redor, garante que as coisas não vão continuar certas, porque você criou isso na tua vida. Agora imagina uma coisa, você usar palavras construídas por séculos para elevar esses estados internos. E aqui que a gente começa a falar sobre os salmos. E não só sobre salmos. Dentro do trabalho que eu realizo, existem ensinamentos herméticos, iniciáticos, super importantes, mas vamos frisar nos salmos, porque a maioria das pessoas tem muito interesse em compreender a linguagem cifrada, que muitas vezes não é ao pé da letra. Por isso os salmos atravessaram milhares de anos. Davi sabia o que estava fazendo. Davi era um grande mago, um grande conhecedor de aspectos de conexão. Então, eles não são apenas textos religiosos para serem falados de forma maquinal. Muitos estudiosos e muitos esotéricos, iniciados, entendem e enxergam os salmos como fórmulas meditativas e devocionais. E aqui eu quero criar uma lacuna com a energia solar, que é super importante, nós vamos falar sobre isso hoje também, tá? E a chave do Salmo 91. O Salmo 91, ele por si só é uma ferramenta que pode ser ativada sem complementos ritualísticos, mas existem muitas chaves que se conectam a esse salmo que podem potencializar em muitas vezes. Nós temos 150 salmos e todos eles servem para uma finalidade. Todas as finalidades possíveis e muitas intersecções interessantes para que você desbloqueie questões que estão travadas na sua vida em determinados setores. Na sua realidade. A chave dos salmos: não direcione para outra pessoa. Não realize com raiva ou com senso exacerbado de justiça que muitas vezes pode não ser a real justiça. Coloque isso na sua cabeça, tá? Crie o teu campo. Se alguém quiser que você faça um salmo para ela, convide essa pessoa para entender o assunto e entrar dentro de uma egrégora. Então, por que dentro dos 150 salmos as pessoas se direcionam mais para o Salmo 91 e para o 23 também, mas vamos primeiro focar no 91, que é um dos mais conhecidos, e acredito que sim, o mais conhecido para proteção. Porque ele é o templo invisível da proteção divina. Dentro de uma linguagem cabalística, e eu vou colocar aqui para você observar, a árvore da vida, nós temos aqui diversos modelos, mas nós temos 10 esferas, 10 esferas, que são qualidades e conexões dentro de um aspecto que conecta desde o divino até a terra. Esse número 10 é um número cabalístico. E 91, 9 mais 1, na soma será 10. Então nós temos aqui uma ligação cabalística muito forte. Então, o objetivo espiritual tradicional do Salmo 91 é proteção espiritual, fortalecimento da fé, superação do medo, confiança no divino, limpeza de influências negativas e reconexão com uma força superior. Ele é ideal para que se limpe todo um processo e você tenha abertura para que os seus caminhos andem, para que a sua prosperidade trabalhe. E aí nós temos outras ligações para potencializar a prosperidade, a depender do objetivo. Então, quando a gente vai olhar dentro da Kabbalah, nós temos os nomes divinos que, ao serem somados, Yohe Vahe, 26, e Adonai, 65, vão somar 91, que é a união do mundo espiritual
com o mundo manifesto. Então, a ideia central desse salmo é trazer a luz invisível para dentro da realidade. Existem correspondências muito simbólicas e eu vou colocar à disposição para você. Existem cartas do tarô que se ligam. Você pode criar isso dentro do teu ritual, do teu altar, com a tua vela, com os teus elementos, para potencializar a tua força. Sempre é dentro de um respeito, né, de uma devoção ao sagrado. Então, temos uma correspondência geral aqui do Salmo 91. O Salmo 91, ele começa com uma correspondência, ele vai transitando. E tem uma correspondência chave que vai ser utilizada para mim aqui, dentro dos meus estudos, como simbologia geral que eu vou mostrar para você ao final da análise. Mas, dentro do Salmo 91, nós começamos com uma energia muito interessante, que é a carta do eremita. Você está vendo essa carta aí na tela, que faz parte de uma conexão iniciática e simbólica que potencializa o entendimento do caminhar dentro do Salmo. Por que o eremita? Porque o primeiro verso ele fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o eremita representa o quê? Recolhimento, templo interior, sabedoria, luz no meio da escuridão. Ou seja, um iniciado, você deu um passo dentro de uma iniciação e você encontra uma luz que ninguém mais pode apagar. Entende? Porque você também pode trabalhar isso como uma estrela, porque a estrela também traz a ideia de proteção superior, de guiança espiritual, de esperança, né? E aí você tem diversos cristais, que depois eu vou estar falando, que podem sintonizar nesse trabalho. São plantas simbólicas, né? Que você pode colocar. Por exemplo, quando você sintoniza com o Salmo 91, ele se potencializa quando você está em conexão com alguns elementos. Eu disse, o Salmo por si só ele já é poderosíssimo, mas a magia envolvida, ela liga pontos surpreendentes que você pode aprender a realizar. De uma forma limpa, divina, sabe? Respeitando a tradição iniciática. Por exemplo, o cristal com uma turmalina negra, que traz proteção e aterramento, devidamente consagrado, limpo, recebendo os raios solares, que é a magia solar, colocado num ambiente que não precisa ser no seu altar propriamente, mas num ambiente de proteção da casa, mas ligado à mantralização do Salmo 91, por exemplo, você pode colocar o Salmo 91 impresso atrás da porta da sua casa, com uma turmalina negra ali, que vai trazer essa proteção e aterramento. No seu altar, você também higieniza, defuma e coloca poucos minutos no sol a ametista, porque ela pode desbotar, e vai trazer elevação espiritual e meditação enquanto você recita o salmo. A selenita também, que é um símbolo de limpeza e conexão superior. E as plantas que você pode ter consagradas junto com o Salmo 91, que é a arruda, forte, tradicionalmente usada para proteção, o alecrim, que vai trazer vitalidade, o aroma do olíbano, né? Que está sempre associado à renovação e à oração e templos. Então já vai marcando tudo isso para você entender. Eu vou explicar aqui versículo a versículo para você entender o processo iniciático aqui desse salmo. Eu escolhi esse porque eu sei que a maioria das pessoas gostam, então, dos 150, que são fortíssimos para finalidades específicas, esse aqui é o que mais as pessoas conhecem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A chave iniciática não é aquele que visita, você percebeu? É habita. O buscador, ele deixa de procurar Deus apenas na crise, no momento de dificuldade, e passa a viver em estado de conexão. E aqui, na representação cabalística, representa a subida da consciência em direção a Keter, a coroa, o princípio superior, o silêncio e a meditação. Eu vou colocar aqui para você poder observar aqui, ó. O topo da árvore da vida, esfera número 1, Keter,
como eu pude falar aqui. E continuando, quando você se conecta com essa força, com esse poder, você está desbloqueando a primeira camada dessa conexão. No versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Aqui começa a magia das palavras. A proteção, ela nasce quando a consciência é declarada. E dentro da Kabbalah, relaciona-se com Tiferet, que é a esfera número 6, bem ao centro, que é relacionada ao sol, ao vigor, à beleza, ao Cristo. Então, quando a gente fala sobre a conexão com o Sol, é inevitável ele estar presente em todos os processos iniciáticos e de evolução. Nosso centro solar, né? O coração, o nosso coração alinhado ao divino. E aí nós vamos para o versículo 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço representa aprisionamentos invisíveis. E isso pode estar relacionado hoje, pessoal, você que está aqui, e pode estar acontecendo na tua trajetória, a muitas questões. São questões que estão relacionadas, muitas vezes, aos padrões repetitivos, aos pensamentos destrutivos e às influências externas. Olha quanta coisa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Olha o arquétipo da proteção que vem do divino, que vem da mãe divina, um aspecto maternal da mãe divina. Eu já falei em alguns conteúdos que a mãe divina está relacionada a Biná, a esfera número 3, Biná, que muitas vezes ela vem no Antigo Testamento com uma força de severidade, mas é aquela mãe que protege, é aquela mãe que compreende e acolhe também. É a grande mãe. Então, olha só como as pessoas muitas vezes não conseguem sintonizar de forma correta com a energia do Salmo e ter o resultado correto. Entender a maestria da força magística que aqui está. Vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Versículo 5. Não temerás, né? O terror noturno, o espanto noturno, né? Muitas vezes as pessoas reclamam do terror noturno. E a iniciação sobre o medo, né, simboliza a noite, simboliza o inconsciente, simboliza a sombra, simboliza as dúvidas internas. E aí nós vamos entrar em contato, esse arquétipo é presente, não é o arquétipo que você vai permanecer, mas ele está representado pela carta da lua, tá? Que lida com essas questões inconscientes, com essa sombra, com essas dúvidas, mas também te ajuda a identificar isso e a superar as ilusões e os medos que estão presentes na tua vida, né? Então, nós estamos transitando entre energias aqui e nós vamos ter uma energia central que é primordial para quando você finalizar, ela ser a referência, por exemplo, se você for fazer uma ritualística num altar, tá? Que aí é uma carta que representa uma boa conexão junto com as plantas, com a tua vela, com a tua água, tá? E aí nós temos o versículo 6, né, que fala, nem da peste que anda na escuridão. Isso ensina discernimento, aquilo que atua oculto perde força quando existe luz. Nós temos o elemento fogo, a consciência iluminando a sombra, e aí nós entramos, 1000 cairão ao teu lado. O iniciado entende isso porque ele permanece centrado, mesmo no caos coletivo. Não significa que as pessoas irão cair de forma literal, ou que você deseje que as pessoas caiam ao teu lado. Entendeu? Não significa ausência de desafios também. Significa eixo interior. E aí a gente entra no versículo 8, né? Somente com os teus olhos contemplarás. Dentro da visão espiritual e cabalística, nós estamos ligados à esfera de Hokmah. A esfera de Hokmah é a esfera número 2 aqui que você está vendo na tela. E aí nós temos a sabedoria superior, né? A conexão com a sabedoria superior. Porque tu fizeste do Senhor teu refúgio. Aqui você começa a se conectar com a aliança. O buscador escolhe onde coloca a sua consciência. E aí entra, nenhum mal te sucederá. Essa é a construção do teu templo energético.
As tradições esotéricas chamariam isso do teu campo de proteção espiritual. Você começa a ativar um movimento interessante, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aqui entra a angiologia, o arquétipo dos guardiões espirituais. E aí nós entramos no tarô, na carta-chave que eu vou colocar aqui, que ela pode guiar toda a experiência e trazer o equilíbrio necessário quando você transita entre as esferas e você tem um efeito magístico ali, que é a carta da temperança. Olha que maravilha de simbologia nós temos aqui. O anjo que harmoniza o céu e terra. A harmonização, a temperança mesmo. Porque eles te sustentarão nas mãos. Você caminha, mas você não caminha sozinho. Representa o auxílio invisível que vem do alto. E a representação angiológica é o intermediário entre o homem e Deus. Os intermediários são gigantescos, os elementais, os anjos, os arcanjos, as forças que conectam o homem a Deus. Ou seja, pisarás o leão, né, e a serpente. Tem uma hora que fala sobre leão e serpente. Leão é força, ego, poder. Serpente é instinto, transformação. O iniciado domina seus próprios impulsos nesse momento. Então, preste atenção na carta da temperança, porque ela é chave para esse salmo aqui, tá? Para a conexão magística desse salmo. Porque tão encarecidamente me amou, né? Por quanto tão encarecidamente me amou. Aí a chave muda, não é mais medo, é amor. É o vínculo espiritual que nasce pela união. Aí ele me invocará e eu lhe responderei. A comunicação espiritual, a palavra, a magia da palavra cria ponte. E aí, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei minha salvação. Nós entramos no trecho do final da jornada e a consciência ela volta transformada. Ali nós vamos transitar pela carta do mundo, mas nós vamos ter como base, por exemplo, de conexão, ao fazer o salmo, a carta da temperança. Então, a conexão do Salmo 91, junto à conexão com a carta da temperança, ela traz todo o equilíbrio necessário para que você transite entre outros arquétipos, mas sempre esteja em equilíbrio. Ah, por que não é o eremita? Porque o eremita combina com o primeiro versículo, tá? Ele está sendo só uma ponte, porque ele representa o recolhimento, o templo interior, busca pela luz. É importante a presença desse arquétipo. Mas, quando a gente fala do buscador procurando Deus, a temperança fala de algo além. Ela fala do divino respondendo ao buscador. E o Salmo 91 tem muito disso, né? Então, nós temos uma simbologia muito interessante, colocando uma carta da temperança no teu altar. Ela vai representar a presença angelical, o equilíbrio energético, a cura, a proteção, a harmonização e a direção cabalística. Então, é o caminho que liga amplas conexões. Então, você pode ter o teu altar, você pode, né, um espaço consagrado, com uma vela dourada ou branca, para não errar, sempre branca, um copo com água, um ambiente de pureza. Você pode entrar em consciência, né, solar, na esfera Tiferet, para ter a presença divina, né? Vou colocar novamente para você ver qual é a esfera Tiferet aqui. O centro, o Cristo, concentra tua informação ali. Entre em contato com a força angelical de Miguel também, que representa o Sol, que representa essa conexão plena. E ali você pode juntar a tua vela branca, o teu copo com água, dentro de uma simplicidade, um passo simples. Existem outros que você pode utilizar. Consagrar a tua planta ali junto a essa emanação, junto à mantralização do salmo, pode ser a tua arruda, o teu alecrim, o teu olíbano, tá? Pode pôr os teus cristais ali, a tua ametista, a tua selenita, tá? A tua turmalina negra, depois de você limpar, consagrar, para que você tenha purificação e elevação. Então, você conecta com a energia solar, com a magia solar, com o centro da árvore, que é Tiferet. Você pode ter a energia do sol vibrando nessas pedras, para que elas fiquem pulsantes, e aí você ativa a magia divina e a magia solar. Então, esse salmo, ele começa no Altíssimo, acima, ó, Keter. Mas ele precisa nascer
dentro do coração humano, Tiferet. Então, quando a gente coloca tudo isso junto com a temperança, diante do Salmo 91, nós estamos olhando para uma imagem, o ser humano protegido, porque ele aprendeu a criar uma ponte entre a terra onde vivemos e o céu. Olha só a magnitude disso que você pode aplicar na tua vida no momento atual. E você pode abrir portas para outras diversas possibilidades. Às vezes você quer outro tipo de finalidade na tua vida, sabe? Aprender a construir conscientemente essa conexão através dos salmos, da Kabbalah, da magia divina, da magia solar, sabe? Então, o Salmo 91, só concluindo aqui essa questão, para a gente falar sobre outros assuntos aqui, ele não é propriamente uma oração de proteção só. Na visão iniciática, ele representa uma jornada. O ser humano entrando com medo, muitas vezes acuado num templo, e saindo consciente da presença divina dentro dele. Olha que forte isso. Eu aposto que muitos que estão aqui nunca refletiram sobre isso. E não absorvem e aproveitam a experiência. Sabe? Então, existem formas tradicionais, existem chaves para que você trabalhe com os salmos, intenções e consagrações que poucas pessoas utilizam. Qual que é a questão que está na tua vida hoje? É financeira? É caminhos que você considera fechados? É o teu relacionamento? É a tua saúde? É a tua angústia? Qual que é a tua questão? Existem fórmulas para que você se conecte e junto com as outras questões do mundo terreno, podem potencializar isso de uma forma muito interessante. Outro salmo que as pessoas utilizam muito é o Salmo 23, né? Que é uma chave de prosperidade e confiança. Então, muitas pessoas também gostam de utilizar o Salmo 23, mas muitas vezes não entendem as chaves iniciáticas que estão ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas por que tanta gente repete isso e continua vivendo a falta? Por que tanta gente faz o Salmo 23 vibrando na falta? Porque existe uma diferença, presta atenção nisso, entre repetir palavras e entrar no estado de consciência do processo. Então, pastor é um princípio condutor. Por exemplo, quando fala águas tranquilas, é um emocional harmonizado. Quando fala do vale da sombra, é uma passagem iniciática para que você tenha suas provas e você encontre a luz. Mesa preparada. Merecimento e recebimento que muitas pessoas não têm a capacidade de sentir hoje em dia. Então, o Salmo, as conexões, eles não falam que não haverá desafios. Eles estão em conexão sobre atravessar os desafios em conexão. Guarda isso na tua mente. E a magia solar, né? As pessoas esquecem, o poder é esquecido que vem do Sol. Nós temos uma carta, né, que além dessa conexão na árvore da vida em Tiferet, nós temos a carta do Sol também, que tem uma representação muito interessante, como você vê na tela. Mas por que o Sol não é valorizado e por que as pessoas utilizam de forma errada? As pessoas acham que ficar 2, 3 horas no Sol vai trazer alguma coisa. Não é assim, gente. 5 minutos de conexão na hora adequada, pela manhãzinha, já é o suficiente para que você se alimente e reorganize muitas questões. São amplas as questões. Não dá nem tempo de falar tudo aqui. De tantas possibilidades que você pode ter de forma consagratória para o Sol. Por que então todas as civilizações se ancoravam no Sol? Já parou para refletir sobre isso? O Egito. O Sol era o princípio da vida. No hermetismo, é a luz como símbolo da consciência. A alquimia, que é um processo super iniciático, que todos nós devemos trabalhar isso todos os dias, é o ouro solar, como transformação interna, como o sol que vem do alto e transforma o teu processo interior. Então, o sol representa clareza, vitalidade, expansão, força criativa. Claro, você não vai olhar para o sol do meio-dia e vai ter benefícios, mas você pode fechar os olhos e sentir esse sol te alimentando por alguns instantes.
pela manhãzinha, o nascer do sol. O sol pode alimentar essa força criativa em muitos de nós. Por isso que muitas práticas elas são feitas no nascer do sol. Não porque o sol representa apenas que um dia voltou a acontecer, mas porque representa o alinhamento, porque tudo que está aqui vivo depende desse maior intermediário que nós conseguimos observar entre o homem e Deus. Quando a luz nasce lá fora, fora da sua casa, você tem que despertar uma luz no teu interior. Então, as consagrações como o sol podem envolver outros elementos, como a água, como as velas que eu falei, como as ervas, né, de conexão com a natureza. E tudo isso tem uma ampla conexão com todos os aspectos da tua vida. Olha aqui para mim. Até quando você vai viver de forma robótica, sem entender princípios que estão em várias escrituras e que várias civilizações utilizam para ter uma abertura de caminhos interessante? Você pode ter também, se você sintonizar com o entendimento. Eu passei várias coisas aqui super importantes dentro dessa aula e ainda existe algo que você precisa compreender na tua vida. Não é falta de fé, não é falta de vontade. Muitas vezes você não tem o método, você não tem o conhecimento para aplicar. Você está dentro de crenças limitantes fortíssimas. E isso não deixou de acontecer na minha vida quando eu não compreendia isso, lá 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a estudar a espiritualidade, comecei a compreender assuntos universalistas. Então, depois de todos esses anos estudando a espiritualidade, eu percebi uma coisa. Muitas pessoas que tinham boa vontade, que tinham o coração, que tinham até a fé, como elas diziam, não estavam tendo o resultado que elas queriam, porque eles estavam com peças soltas. Faziam um salmo aqui, uma oração ali, uma conexão com o altar ali, uma técnica que aprendia ali, mas faltava um caldeirão, faltava uma caixa de ferramentas com tudo isso. E eu fui beber em várias fontes e eu tenho essa caixa de ferramentas muito bem montada. Você que acompanha meu trabalho sabe muito bem da seriedade que eu coloco aqui. Todo caminho iniciático tem que ter um mapa, sabe? Então, se algo dentro de você se abriu hoje e esse conhecimento fez sentido, talvez seja a ponta do iceberg, seja o pontapé inicial, tenha sido a porta que você hoje buscou e abriu, a porta aberta que ninguém pode fechar. E eu criei um espaço para você que está aqui, para você tirar todas as suas dúvidas, para você estar num grupo do WhatsApp exclusivo, para você participar mês a mês comigo, tá? E você parar de consumir informações aqui e ali e começar a ter uma caminhada organizada. É um lugar onde você vai poder se aprofundar na magia dos salmos, em todos os salmos especificamente, os processos cabalísticos envolvidos, a ciência iniciática, os ensinamentos também reais e limpos de Salomão, o hermetismo, exercícios bioenergéticos de proteção para que você possa ter amplos objetivos, a espiritualidade séria dentro de uma ciência iniciática, né? Para que você possa fazer as suas consagrações, as suas práticas, o seu desenvolvimento passo a passo. Lógico que essa possibilidade não é todo mundo que se encaixa, mas é para quem sente agora que é o momento de assumir um compromisso com a própria transformação. Não é comigo, com a sua própria transformação. Então, a minha sugestão de ouro para que você possa se conectar com isso é a questão X. Nós temos o Clube de Ouro, onde eu reúno todas essas informações. Você vai entender como ativar para todos os setores, questões iniciáticas, a relação com o tarô. Nós temos um módulo específico de tarô sagrado, que é com uma professora especializada, a Michele, para que você não só aprenda a relação do tarô com o seu altar, com a sua magia divina, mas para que você possa entender o que significa o tarô e consultar para a sua vida. A princípio é para a sua vida.
entender o tarô para você, entender a relação do tarô com um salmo, entender a conexão do salmo com o poder solar, com as milhares de possibilidades. Então, se você está preparado ou preparada e você quer tirar suas dúvidas, que também muitas vezes surgiram de vários conteúdos, você vai poder fazer isso no Clube de Ouro. Tá? O Clube de Ouro é um espaço onde eu estarei dando aulas. Muitas das vezes as aulas serão ao vivo, com possibilidade de interação e perguntas. Você irá para um grupo do WhatsApp exclusivo, que vai ser a primeira coisa que vai acontecer depois que você aderir ao Clube de Ouro, que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter acesso direto a mim e a Michele, que somos os dois professores dessa plataforma. Vai estar num grupo exclusivo do WhatsApp e vai poder, dentro da plataforma, ver as aulas gravadas, que já tem muitas, e participar continuamente das aulas que são colocadas todos os meses. As pessoas sempre entram e permanecem. É uma assinatura recorrente. Você entra e sai quando quiser. Não compromete o limite de cartão. Você pode fazer em qualquer tipo de possibilidade. Pix, boleto, mês a mês. Quando você decidir que não é mais o momento, sai. Mas eu posso dizer uma coisa, as pessoas não saem porque a gente está colocando sempre conteúdos relevantes. As pessoas estão participando, estão interagindo, estão aprendendo. Então esse é o teu momento. E é um valor simbólico. Muitas pessoas gastam o triplo disso em uma noite indo em um rodízio, que também é bom para a sua trajetória. Você merece também ter esse prazer. Mas aqui é estudo o mês inteiro. Então eu vou colocar à disposição. Se você quiser ser aluno do Clube de Ouro, nós vamos te receber. Você vai aderir aqui na descrição e no comentário fixado. A primeira aula lá, você já vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, ou assim que você aderir, uma das pessoas da nossa equipe já vai colocar você no grupo exclusivo do WhatsApp, onde mês a mês você vai receber as aulas atualizadas. Você vai poder interagir e realizar as suas perguntas. Então, estou explicando todas as possíveis dúvidas que você tem aqui. Ah, mas eu quero fazer só 3 meses e depois, se eu não quiser mais. Não compromete nenhum limite, você sai, entendeu? Você não vai participar mais das aulas. Então, esteja conosco, lá é um local para estudo aprofundado. Você vai ver uma caixa de ferramentas gigantesca. Se o teu problema muitas vezes é tristeza, é falta de ânimo, é falta de caminhos abertos, é relacionamento difícil, você vai ter possibilidades para melhorar tudo isso através do seu ser, com ferramentas que estão dentro da humanidade há séculos e que muitos iniciados utilizam e compreendem. Então chegou a tua vez. Chegou a tua vez de participar disso de uma forma intensa. E o Clube de Ouro é o lugar para você que você sintonize e tenha contato direto comigo. Eu e a Michele seremos os seus professores e nós colocaremos esse universo completo de possibilidades. Então, pessoal, escreve aqui nos comentários a sua opinião sobre essa aula, se você gostou. E se você tiver qualquer dúvida e quiser aprofundar mais, o Clube de Ouro agora vai ser a tua maior decisão em relação ao teu processo iniciático dentro de uma sabedoria ancestral que estará lá à disposição. Gratidão pela tua presença aqui, gratidão. Assista novamente, eu não sei quanto tempo essa aula vai ficar aqui disponível, e entre em contato, porque você vai ser muito bem recebido, e eu te vejo no Clube de Ouro. Até lá!